A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, aqui quem vos fala, sua amiga, a Bispa Eliane, trazendo para você bênção da madrugada. Estamos falando sobre os reis de Israel e o tema de hoje, sinais da aliança. Não há aliança sem a participação evidente dos parceiros. Em razão disso, na parceria entre o ser humano e Deus, há sinais notórios e notáveis da fé. Evidentemente, tais sinais caracterizam a fé prática, sinais de que a fé sem sacrifício é como corpo sem espírito. O sacrifício é o sinal mais significativo da aliança com Deus. O Senhor Jesus ensina isso figuradamente, em outras palavras, quando diz: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Lá em Marcos, capítulo 8, versículo 33. No pacto com Abraão, houve 3 níveis de sacrifício e o mesmo também é requerido pelo Senhor Jesus dos seus seguidores. Primeiro, tem que negar a si mesmo. Segundo, carregar a sua própria cruz. E terceiro, seguir Jesus de perto, ou seja, dar ouvido à voz da sua palavra. Nesse tríplice sacrifício é que fica caracterizado o envolvimento de aliança ou parceria, aliança ou pacto com Deus. Observa-se o mesmo tipo de sacrifício feito no casamento. Os noivos precisam sacrificar a vida de solteiro para formar uma nova família. No caso de não haver sacrifício de ambas as partes, a família se desfará numa fumaça. O mesmo acontece na parceria com Deus. Em não havendo sacrifício da própria vida, a aliança se quebra. Daí a razão pela qual tantos supostamente cristãos vivem má qualidade de vida. Fica evidenciado que o elo deles com Deus se rompeu. Se o sacrifício, sem o sacrifício, a fé trata apenas de tradições, dogmas religiosos e obrigações. Por tal motivo, o Senhor Jesus considerou os religiosos como sepulcros caiados, mortos, vivendo apenas de aparência. As religiões se aproveitam dos sentimentos humanos e misturam fé com emoção. Veneram um santo por dia durante todo o ano, lembram a Sexta-feira da Paixão como se o Senhor estivesse ainda morto, cultuam seus mortos como se estivessem vivos. Enfim, há uma verdadeira inversão de valores e por trás de toda a parafernália da fé há o apelo emotivo e vazio. Fazem isso porque a fé emotiva é cômoda e não exige qualquer tipo de sacrifício. Aceitam de forma pacífica as mazelas da vida como karma, destino, cruz ou provação. Isso é o que tem norteado suas doutrinas. Por conta disso, os fiéis creram num Deus ausente e impotente, diferente daqueles que a Bíblia Sagrada revela. Mas o que dizer da fé muçulmana que sacrificava vidas? Os sacrifícios humanos envolvem a fé muçulmana. Nada tem de inteligente e espiritual. Ao contrário, envolve o elemento contrário a Deus.
o ódio. Os sacrifícios da fé jamais prejudicam o próximo. Nos ensinamentos cristãos, não há ódio, intolerância, vingança ou qualquer sentimento de que agrida o semelhante. Ao contrário, pois o segundo gran, grande mandamento diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lá em Marcos, lá em Mateus, perdão, capítulo 22, versículo 39. Nosso Senhor ensina: a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Mas o vosso inimigo e aos vossos inimigos e orais pelo que amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Bendizei os que vos amaldizem e orai pelos que vos caluniam. Será que isso tem sido observado pelos seguidores do Senhor Jesus? Verifica-se na pura fé cristã o ato de sacrifício em benefício do semelhante. Inclusive, todas as suas doutrinas estão assentadas nos 2 primeiros mandamentos da lei de Deus. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículos do 37 ao 40. Na prática da fé inteligente, o envolvimento entre o servo do Senhor é externado entre o servo e seu semelhante. Se há relacionamento do filho com o pai, então também há com o semelhante. Só a fé inteligente aproxima a criatura do Criador, gerando assim uma nova criatura, mas não sem o sacrifício da fé. Deus criou o ser humano com o propósito de estabelecer parceria. Ele precisava de um sócio na administração do seu planeta na Terra. Mas na prática, essa aliança somente seria possível por meio da fé, que é a ponte de comunicação com Deus. Por meio dessa ponte, a criatura humana receberia instruções e as colocaria em prática. O resultado seria a plenitude da vida para a glória de Deus. E como a sociedade entre o agricultor e a terra, o agricultor se sujeitaria às regras da terra, preparando-a para receber a semente. Após a semeadura, aguardaria o retorno da terra na multiplicação da semente. Dependência de Deus, por meio da fé, é o que torna possível o perfeito pacto. A criatura humana precisa manifestar tal dependência para saber como resolver seus problemas pessoais e vencer os males deste mundo tenebroso. Isso é fé inteligente. Daí a razão por que a vida depende da fé. Vejamos alguns sinais da aliança com Deus por meio da fé prática. Sangue. Este é o primeiro sinal da aliança porque identifica o sacrifício da vida. O sangue de Jesus é o maior sinal de aliança de Deus com os seus aliados. É o sinal de Deus com o ser humano. Mas e o sinal do ser humano para com Deus? A pessoa não tem de usar o próprio sangue para evidenciar o seu sacrifício, mas quando ela se rende ao Senhor no altar, nega sua vontade e cada dia para seguir fazendo a vontade divina, então ela está dando o sinal do sacrifício da própria vida,
O sangue do seu sacrifício é a sujeição da sua vontade contrária de Deus. Primogênito. A dedicação a Deus do primeiro filho é outro sinal de fé. Tipificando o Senhor Jesus, o Filho de Deus, a dedicação do primogênito é sinal da aliança da criatura para com o Criador. Dízimo são os primeiros 10% de todo o trabalho dedicado a Deus. São as primícias da colheita, os primeiros frutos, a primeira fatia do bolo, sagrado ao primeiro amor. Também tipifica o primogênito de Deus e é sinal evidente do pacto com o Altíssimo. Circuncisão. Nos tempos antigos, era o sinal mais doloroso da aliança com Deus. Sem anestesia e qualquer instrumento cirúrgico capaz de minorar a dor, foi instituído por Deus como sinal de pacto realizado com Abraão e seus descendentes. O corte do prepúcio masculino era feito a sangue frio, com uma pedra afiada. Prepúcio é a pele que envolve inteiramente o órgão genital masculino. O excesso de pele que ultrapassa a cabeça do pênis era cortado. Subitamente, submeter-se, a tal cirurgia significava entrega incondicional, verdadeiro ato de fé. Era mais um sinal físico da aliança com Deus. Arca foi outro sinal evidente de fé e perseverança do pacto com Deus. Noé gastou 100 anos da sua vida que foram inteiramente dedicados à construção da arca. Mesmo diante das zombarias dos seus contemporâneos, sustentou sua fé na obediência à palavra de Deus. No final, salvou a si e toda a sua família. Arco-íris, o sinal dado por Deus a Noé logo após a sua oferta de sacrifício. Ele é o sinal de Deus para com o ser humano. Não há aliança com Deus sem o sinal físico da manifestação da fé, assim como não há casamento sem o sinal físico da manifestação do amor, sacrifício dos noivos. O pacto com Deus exige a manifestação da fé por meio da oferta de sacrifícios. Não é só o dinheiro no altar, mas, sobretudo, a própria vida dedicada à obediência ao Senhor a cada dia, sem atitude de obediência. A sua palavra não há pacto com ele. Os sinais da parceria são sinais de fé. No matrimônio, os noivos têm de apreciar um no outro para se unir. O corpo pode ser perfeito, mas se não tiver espírito, não tem vida. Assim também a fé, se não for acompanhada de atitude, não produz qualquer benefício. Ela é como uma salva-vidas individual. Se for perdido, perde-se também a salvação da alma. Queridos e queridas, no próximo Bênção da Madrugada, o tema será Por que Abraão? Até lá, a paz do Senhor.